penso em deixar na Você íntegra. ainda não postou, você não postou ainda do povo ainda. Ainda não, ainda não. Eu penso em fazer alguns cortes, né? Essa é a ideia, para trazer mais. Na verdade, qual a intenção dos vídeos? Dar a oportunidade para outras pessoas poderem fazer a mentoria do outro sucesso. E divulgar o meu trabalho, né? Porque a minha intenção é servir a Deus. Só que, imagina se eu chegar na internet, olá pessoal, a minha intenção é servir a Deus. Eita, idiota. Então, a gente tem que se comunicar da forma que o contexto pede. Então, é criar esses vídeos, né? E eu relutei bastante para fazer isso, mas a minha intenção é servir a Deus. Então, eu tenho que passar pelos meus medos, nem que for inconsciente ou os que são conscientes, para servir a Deus. É, é os altos desafios que eu faço também. Os desafios não param nunca, cara, senão a gente não evolui. Ah, sim. Então, vamos lá. Aqui. É, Bom, vou começar aqui. Então, primeiramente, Ian, muito obrigado é, por você ter confiado lá atrás, né? Eu como mentor. E aí a gente vai bater um papo aqui sobre a sua jornada do seu auto-sucesso, dentro da mentoria auto-sucesso. E para a gente ser o mais verdadeiro possível, a gente trabalha aqui dentro do depoimento tudo que a gente aprendeu de forma mais sintética, digamos assim. Né? O que a gente vai usar aqui? A trilha de sucesso, verdade, diálogo e respeito. Qual que é a trilha de fracasso para quem está assistindo de repente esse vídeo aí? Fala, mas o que esses caras estão falando? Essa é a trilha de sucesso, verdade, diálogo e respeito. E qual que seria a trilha de fracasso, que é para baixo? Mentira, ganância e violência. Então a gente vai gravar esse depoimento na trilha de sucesso. Perfeito? bora? Aí se você quiser inicialmente se apresentar, né? Porque você é uma pessoa real, aqui não tem nada fake. Ou quem é o Ian, o que você trabalha, coisa assim que vier no seu coração, fala aí um pouquinho de você. É, o básico aí, eu me chamo Ian, eu trabalho com propriedade industrial, que é marcas e patentes. É, sobre a mentoria aqui, eu só tenho que agradecer a você que tenha me ajudado aí na trajetória sobre toda essa trilha de sucesso. A gente, em vários fatores aí da vida aí, sobre questionamentos, tanto pessoal, tanto no trabalho, você tem me ajudado em todos os três pontos, que é engraçado, toda, sempre sobre qualquer assunto, um dos três, ou os três mesmo, pilares sempre se encaixavam no assunto e na pergunta que eu fazia para você. Então, só Interessante. bora aí, viu? Bora. Vou fazer Bom, um resumão aí. e para quem caiu de paraquedas aqui, a mentoria do Alto Sucesso também tem três pilares fundamentais, né, que a gente trabalha dentro da jornada, que é autoconhecimento, relacionamentos e, consequentemente, às vezes vendas, né? Consequentemente, porque isso se torna uma consequência. E, bom, a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai dividir como se fosse uma linha do tempo, tá? Para ficar Beleza. mais lógico possível, né? E pegando essa linha do tempo, vou fazer uma pergunta para você. Como era a sua vida antes da mentoria do sucesso? Cara, antes da vida, vamos lá. Cara, em resumo, assim, eu tinha um pouco menos de perspectiva das coisas. Digamos assim, o que mais me afetou de antes para agora seria o fato de observação. Ah, em qualquer área da vida, assim, tanto como eu já disse, pessoal, trabalhando, ah, sobre esse determinado ponto, o que eu estou fazendo? Ah, observar outras pessoas, o que outras pessoas estão fazendo ou não fazendo, como eu posso agregar ou não a minha vida. Então eu fui observando algumas coisas, como eu fui, a forma que eu fui melhorando cada parte, assim. O básico seria Não, isso. então, assim, Mas seria é mais complicado de explicar porque eu acho que seria com a mentoria não, mas pensa é assim, mais uma prática, não dá para explicar exatamente como é que você vai aplicando, sem aplicar esses três pilares, você acaba
desorientado. Você acaba caindo nos três pilares negativos, né? Então, isso Legal. eu tenho a dizer. Então, a sua vida antes da mentoria não tinha essa observação, é isso? Não. Eu tinha uma certa observação em relação a essas coisas, mas eu diria que eu tinha uma observação errada, errônea. Eu observava de forma errada. Então acaba pegando, em vez de eu pegar os fatores positivos, eu pegava os negativos e absorvia para mim. Aí acaba, inconscientemente, eu acabava aplicando de forma errada, me afetando pessoalmente, entendeu? Afetando. E ó, isso é o gancho para a próxima pergunta. Então, nesse te afetando, quais eram os problemas que você tinha decorrente a isso? Você consegue dizer lá antes da mentoria? Não dá para especificar melhor a pergunta. Por exemplo, assim, ó, como você falou, você pegava a tríade do fracasso, mentira, ganância e violência, digamos assim, observava dessa forma e acabava se afetando. Então, Sim. com esse afetamento, não sei nem se essa é a palavra, quais problemas que você tinha antes da mentoria, assim? Você falou, por isso acontecia isso. Ah, por exemplo, um dos pontos, violência, eu acabava afetando a mim mesmo. Eu praticava violência contra mim mesmo. Não que eu, não que eu tenha hoje, sou perfeito agora por causa disso. Não, eu ainda continuo utilizando, mas eu acabava aplicando a violência contra mim. Eu, por exemplo, eu tava, conversava com várias pessoas, eu acabava não prestando atenção na conversa e acabava me perdendo com mim mesmo. Eu não tinha essa relação social em conversar com outra pessoa, eu acabava me desorientando. Então, eu sempre eu afetava a mim mesmo e, pô, não era legal. Perfeito. E aí eu ia perguntar isso, já que você falou que não era legal. Como você se sentia dessa forma? Tipo, Na hora que se eu me acontecia sentia, isso, né? hã? Na hora que acontecia esses eventos, como que você se sentia, já que não era legal? Cara, como eu posso dizer de uma forma À menos. vontade, cara. Ah, cara, me sentia na bosta, assim, na verdade, porque é o que eu acabei de falar, eu sempre aplicava violência contra mim mesmo. Então eu sempre me jogava pra baixo. Sempre me jogava pra baixo. Então eu ficava triste, ficava com raiva, aí eu não. Nada faz sentido, tudo é uma bosta mesmo, eu ficava nesse nível assim. Aí algumas coisas que você foi me apresentando, fui observando e você mesmo explicando, foi melhorando assim conforme as sessões. Legal. Legal. Não, não sendo um baba-ovo, pelo amor de Deus. Não, aqui Não, a gente é a tríade da verdade. É sim, verdade, diálogo e respeito, é a tríade do sucesso, né? sim. Porque Então, até, inclusive, você sabe que algumas coisas que você falava, eu não concordava, a gente conversava, que uma das coisas que eu gostei dessa mentoria foi isso. Não é uma dica, não, você tem que fazer exatamente isso. Não, é, observa como você pode aplicar esses três pilares na sua vida. Então era sempre isso, não é uma coisa direcionada. Eu tenho que fazer exatamente isso, senão, sabe, um conselho que a gente discordava de algumas coisas e tava tudo certo. E ainda assim a gente meio que concordava, perfeito, porque é aquela história, né? É, as pessoas acreditam em fórmula mágica, né? né? E essa fórmula mágica, infelizmente, é uma ilusão. Então a gente trabalha na mentoria e para cada mentorando, né? Falando como mentor aqui, eu trabalho o contexto do meu mentorando. Então eu não posso negar o que é dito para querer anular o que é dito e colocar outra coisa que talvez faça sentido em outro contexto. Isso é loucura. Então a No gente final a gente aplicava o pilar do diálogo. exatamente, então a gente exercitando o pilar do diálogo para buscar uma verdade maior que não era a verdade do Léo, nem a verdade do Ian. E aí a gente passava o conhecimento na sessão, você ia para a prática. Sim. E aí depois voltava para a próxima sessão, porque senão é aquela história, né? Eu não tenho como pegar, vou fazer uma analogia aqui, né?
Eu E tenho. várias coisas que você falava ainda, eu falava, ah, Léo, não entendi o que você tá falando. Explica de novo pra ver Exatamente. se realmente eu concordo, não concordo, se faz sentido, não faz sentido. Porque senão, se você concordasse com tudo que eu falava, a gente ia aplicar uma violência da inocência, né? É, Ia verdade. obrigar você a ser inocente e falar, não, acredita, essa caneta tá aí do seu lado. Não, a caneta tá do outro lado aqui, pô. Não, ó, Hum. vai passar para agora do seu lado. Não, não passou, tá aqui. Então, isso é uma grande violência, né? Você querer passar para o outro que ele acredite no que você acredita, né? E por isso que você começou falando da observação, né? Que foi pessoalmente, né? Pra mim foi o pilar mais importante, assim, não desmerecendo os outros, mas é o que mais me pegou, né? Sim, Mas, não foi- perfeito, é muito bom isso. E como é que você me conheceu? ah, cara, a gente acabou se conhecendo através do Alex, né? Na verdade, que o Alex chegou, ó, eu tô fazendo uma mentoria com o Léo. Eu falei, quem é esse pangaré aí? Aí ele falou, ah, do meu GT lá, do Otto. Ah, legal e tal. Aí eu lembro que o Alex tinha conversado, aí tava o Francisco, né, que é o meu chefe, aí aí conversou com você, né, e poderia dar apresentar, os dois, né, acabou você apresentando você para mim. A gente, na primeira sessão, a gente tinha conversado para ver se tudo faz sentido, né, porque você não vem para mentoria sem fazer sentido para você. Então, falar, faz sentido o que você tá falando, a princípio. Então, conforme as sessões, a gente foi conversando e foi aprimorando aí. Legal. E como você se sentiu quando você achou que eu poderia te apoiar? O que que você sentiu, sei lá? Porque, por exemplo, assim, né? Como você, eu vou pegar o gancho que você falou e é o que eu falo para todos os mentorandos que fazem mentoria comigo. Eu falo sempre que a mentoria não é para qualquer pessoa. Por quê? Porque ela tem que decidir fazer. Senão ela vai acreditar que existe uma fórmula mágica, né? Você escutou um companheiro de equipe aí falando, ah, tô fazendo uma mentoria com o Pangaré, foi ótimo. Com o Pangaré aí e tal, e parece que faz sentido. Poderia fazer sentido para ele, talvez não faria sentido para você. E eu sempre deixo isso bem claro, né? Então, o que que você sentiu quando a gente conversou que eu poderia te apoiar? Cara, eu vou citar uns desafios, não sei se. Claro. Assim, os desafios que você passou no final, a gente aplica pra gente mesmo. Então, se não partisse de mim, de fazer, nada do que a gente está fazendo faria sentido. E no final, a gente não aplicaria o pilar, não faria a verdade, a gente estaria agredindo a gente mesmo. Então, a gente estaria sendo violento e não verdadeiro. Então, tudo tinha que partir do princípio da gente. E o que você ajudou em duas coisas é que um que você estava sempre disponível no WhatsApp e outro que você sempre estava disponível aqui nas sessões, sempre a qualquer tipo de conversa. Qualquer conversa que a gente tinha, você estava sempre disposto e a ouvir, né? É outra coisa. Você sempre estava disposto a ouvir o que fosse o assunto. Eu Bacana. só tenho a agradecer a você. Ah, gratidão é minha, querido. E quando a gente estava tendo essa troca aí, lá na conversa mesmo, né? Quando eu fui apresentar para você, né? Que a gente marcou a nossa reunião, né? Para você conhecer a minha pessoa, conhecer um pouquinho do método, do que eu fazia, né? Quando eu estava apresentando para você, o que que você acha, sei lá, que você poderia dizer que você falou assim, não, acho que faz sentido eu fazer realmente a mentoria com ele. Eu falei alguma coisa ou o que foi dito, ou sei lá, você aprendeu alguma coisa comigo na hora, o que que foi? Como foi isso? Na, na primeira. Não, na primeira reunião, antes da mentoria, na reunião que eu te Uhum. apresentei. Vamos chamar de reunião de apresentação da Cara, vou mentoria. falar a verdade, ó. A verdade. Pra mim, a primeira coisa foi que se os três pilares que você tava conversando, que a gente conversou, se realmente pra mim fazia sentido o que você tá falando, o que você falava. Então, assim, se faz sentido o que ele tá falando, depois eu fiquei pensando, né? Na verdade, antes da reunião,
os meninos, tanto o Alex quando você tinha falado sobre o que você trabalhava. Aí nessa primeira reunião que a gente teve, você esclareceu um pouco melhor sobre esses assuntos. Aí eu falei, ah, cara, faz bastante sentido, eu gostei de você, da própria pessoa de você. Então, cara, aí eu falei, ah, vamos, bora, assim, tá aqui, vamos fazer. Legal, Perder a oportunidade de fazer, eu vou fazer. bacana. E beleza, pegando essa linha do tempo agora, que você decidiu, entrou para fazer, e como foi quando começou a mentoria? Como foi o início da mentoria para você? Porque a gente vai dar conhecimento para você praticar, né? Que eu sempre falo, né? Conhecimento com prática, depois vai gerar a sua sabedoria. A gente até brinca, né? Algumas coisas vai virar no seu cinto de utilidade, como se fosse o cinto do Batman, né? Vai virar para você viver no dia a dia, isso nos altos desafios, né? Que eu faço pequenos altos desafios. Aí começou a mentoria. E como foi esse começo de mentoria para você? Ah, juntando tantos desafios quanto a gente passava os altos desafios, a gente cumpria ou não, porque aí é com você que vai fazer. Aí, cara, no final, me perdi, na verdade. O que eu ia falar? Porque a pergunta foi, como foi depois que você acabou de entrar, né? Porque a gente está fazendo essa linha do tempo. Então começou, vai lá na primeira sessão, a gente tem os conhecimentos que são passados. Ah, as primeiras sessões, né? Como Aham, foi? Cara, na verdade, da primeira eu me sentia perdido, porque, sei lá, pessoalmente, a minha dificuldade era como aplicar os três pilares. Então, eu não sabia exatamente como aplicar. Então, com os altos desafios, eu aprendi a melhor a lidar com os três pilares. E a gente foi aperfeiçoando, né, conforme as sessões. E aí ficou algo, tipo, não posso dizer natural, conforme as sessões a gente for criando intimidade, conversando e tal. A gente foi melhorando. que legal. E então, como você foi se sentindo, né? Porque quando a gente pega um conteúdo novo, né? E como você trouxe, pô, era um conteúdo que bem desafiador, né? Porque Você meio que, sei lá, pessoalmente parece que você tem uma repulsa. De, não vou fazer. que legal. Você bota algo na sua cabeça, parece que seu cérebro fala, né, não vou fazer não. Pra quê? Tipo, mas não, você acaba pilar mesmo, você acaba se prejudicando, você acaba aplicando a violência contra si mesmo. Perfeito. E você, porque assim, eu gosto de deixar sempre o mais transparente possível, inclusive nos depoimentos, né? Porque a minha intenção é dar oportunidade, né, se for o caso, para outras pessoas que queiram fazer a mentoria, porque elas que têm que decidir. Não sou eu. Eu vou estar. A minha intenção é poder apoiar as outras pessoas, ou outros mentorandos, né? Poder ter mais mentorandos, mas é ela que vai decidir. Então eu gosto também de tirar esse negócio de mágica, como a gente falou no começo aqui, né? Que não tem mágica É, nenhuma. né? É o que você acabou de falar. Pô, às vezes vinha esse negócio de tipo, putz, vou fazer isso aí pra quê? Cara, no começo da mentoria. Então, quais foram as suas dificuldades durante a mentoria? Ah, então, eu lembro que uma vez você passou um desafio pra mim, eu não vou falar aqui, mas a gente, Fica à vontade. que eu fiquei, sei lá, com 4, 5 sessões sem fazer. E eu falava, não fiz, eu não tô com vontade de fazer. Ou eu falava pra você, pra que fazer? Pra que eu vou fazer isso aí que não faz sentido? No final, eu falar, depois de tanta gente conversar, e outros desafios foram passados também, eu falava, vou fazer. Porque eu lembro até hoje que no final, quando eu cumpri esse desafio, você falou, mas pelo menos você praticou, você experimentou fazer o desafio. Aí você pelo menos teve a experiência, se você vai utilizar na sua vida, não vai. Se você errou em alguma parte da sua vida, você tem a oportunidade de sempre voltar para o centro para conseguir continuar. Legal. Então não foram só flores na mentoria, né? Bicho, não estaria mentindo. Perfeito, Acho que perfeito. teve mais dores. Exatamente. Perfeito, cara, perfeito. E,
E agora vamos falar um pouquinho de resultados, né? Dentro da mentoria. Quais foram os seus primeiros resultados? Que você observou e falou, pô, esse foi um resultado. Cara, acho que o que mais. Eu acho que seria esse mesmo que me pegou, desse desafio que eu fiquei várias sessões sem fazer. Acho que foi a parte de, prioritariamente desse aí que eu comecei a observar e começar a realizar altos desafios comigo mesmo e começar a observar o que eu estou fazendo. Eu acho que foi exatamente a partir desse aí, não que desde a primeira sessão não teve nenhum resultado, não tô falando isso. Tô falando que mas esse foi a que mais me afetou no que eu poderia ter, não sei, não diria mais rígido, mas levar um pouco mais a sério, digamos assim, Legal, os pilares. tá? E qual que foi a sua primeira vitória? Que você falou assim, cara, eu conquistei isso fazendo a mentoria. Em relação. Não, especifique melhor. Ó, qual que foi a sua primeira vitória que você viu dentro da mentoria? Uma conquista que você pode, eu era assim, fiquei assim, sei lá, ou conquistei tal coisa, o que você, qual que você, É, dentro da mentoria, você classifica como sua primeira vitória? eu acho que seria em relação a esse, um dos pilares que seria o diálogo. A gente passou algumas sessões conversando sobre diálogo, relações com as pessoas, e se você, em uma discussão que a gente estava sobre estar presente em uma conversa com a pessoa, você está de fato com a pessoa, você não está dentro da sua cabeça pensando em outra coisa, então você de fato não está presente. Igual as sessões que a gente estava aqui, em todas essas sessões, você se fazia, por exemplo, você mesmo, se fazia presente e ouvia o que a pessoa estava falando. Então, tinha uma dificuldade mais nesse pilar também do diálogo. Então, acabava falhando em alguns tipos de reuniões com as pessoas e tal, em que eu ficava no meu próprio, eu ficava dentro do meu consciente. E aí eu não prestava atenção na conversa, não prestava atenção na pessoa, aí eu acabava me perdendo, que até perguntas simples que as pessoas faziam para mim em relação ao trabalho mesmo, às vezes. Eu falo, caraca, mas eu sei responder isso aí, mas eu me perdia no meu próprio inconsciente. Então aí eu fui observando alguns aspectos assim, eu fui melhorando, digamos assim. Legal. E como eu falei, né, a gente trabalha alguns pilares, né, para a mentoria de sucesso, que é a parte de autoconhecimento, relacionamentos e vendas, né? E esse você então entende que foi a sua primeira grande vitória, foi estar presente num relacionamento com as É, pessoas. pessoas e negócios, né? Legal. E essa foi a sua primeira vitória, e você classifica alguma grande vitória, assim, que você tenha na relação da mentoria? E eu vou dizer que essa primeira foi a grande, cara. É? Porque aqui foi uma que, porque me impactou, assim, de certa forma. Você sabe o que eu vou falar, mas você sabe a gente conversava. Então, pra mim, foi realmente essa, foi a grande, foi a grande. E E, como. ó, o pilar que a gente falava sobre violência também, praticava violência contra mim mesmo. Que eu comecei a praticar menos, digamos assim, a violência contra mim mesmo. Aí, quando fui evoluindo, aí fui, também foi uma parte que me tocou, assim. Dissolveu até a própria violência contra si mesmo, né? É, É muito que a gente fala, né? Eu vou conseguir me relacionar com os outros quando eu consigo me relacionar melhor comigo mesmo, né? né? Legal. E tendo essa vitória, essa grande vitória que você identifica, como você se sentiu com ela? Ou como você se sente, na verdade, né, com essa grande vitória? Cara, digamos assim, bem. Porque assim, vou falar a verdade, mesmo tendo terminado, ainda tem alguns conflitos sobre alguns pontos. E eu fui, digamos assim, fui melhorando conforme algumas sessões, com o tempo e tal.
não, como eu já falei, não me tornei perfeito. Ainda acabo, por exemplo, às vezes eu aplico até um desafio comigo mesmo, né? Eu já fiz isso em algumas sessões que a gente conversou, e às vezes eu falhava comigo mesmo, aí eu ficava bravo para achar violência contra mim mesmo, mas eu fui aprendendo, digamos assim, a lidar com essa criança interior, birrenta que ficava, não, fazer, né? Aí eu, sei lá, conforme o tempo foi melhorando. Que legal. E quais foram os benefícios ou conquistas do autossucesso na sua vida? Benefícios, é o que você tinha falado do cinto de utilidade. O fato de essa mentoria, eu ter pegado alguns ensinamentos que eu posso sempre aplicar em qualquer área da minha vida. Então, eu observei sobre tal ponto, então eu posso pegar aquilo que a gente discutiu e como eu vou aplicar em tal determinado assunto e observando dentro desse assunto como eu vou me desenvolver, né? Essa foi uma das coisas que eu mais gostei. Legal. E você vê que você teve mais algum outro resultado com a mentoria ou outros resultados? Que te vem? Eu acho que foram mais esses daí que eu acabei de dizer, né? Praticava violência contra mim, o diálogo, tinha alguns problemas com diálogos. Não que eu tenha problema com, eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Eu tinha uns problemas de ficar pensando, de não estar presente na conversa. Eu acho que foram esses os pontos principais mesmo. E ter ganho o fator de observar as coisas ao redor, sabe? Perfeito, muito bom. E você acredita que com que você aprendeu e se autodesenvolveu, né? Porque a mentoria de autossucesso é como eu sempre explico, né? Eu, como mentor, só vou ajustar a bússola. Quem vai se autodesenvolver é o próprio Ah, mentorado. sim, Como sim, que sim. você vê essa sua jornada aí de autodesenvolvimento nesse autossucesso? Como você se enxerga nesse processo? O que foi para você esse processo? Eu me sinto bem, cara, porque assim, como eu falei, tinha meio que uma repulsa sobre tudo, sobre alguns pontos. Eu me sinto melhor hoje. O fato de eu poder como, visar ter uma possibilidade de me desenvolver, digamos assim. Algo que eu acho que eu tinha menos, sabe? Tudo tá ruim, então nada vai desenvolver, entendeu? Então, dentro dessa observação, agora eu tenho, mano, dá pra fazer. Bacana. Então, você acredita que a mentoria do autossucesso vale a pena ser feita? Ó, não vou fazer merchan, não, mas vale a pena, vale a pena. Por que você acha que vale a pena ser feita? Porque, como você mesmo falou, você vai ajustando a bússola, e como desde a primeira sessão, se você falou que realmente você quer fazer, então você vai progredir. O que o Léo vai fazer, ele só vai te orientando a forma que você pode fazer, em prosperar em determinados assuntos da sua vida. Maravilha. E você prosperou em quais assuntos na sua vida? Você já falou no começo, mas se você quisesse ver, lembrou mais alguma coisa, fica à vontade. Cara, é mesmo. Ok. Como é que é a pergunta? Você falou que você foi prosperando nas áreas da vida. O que você viu que você foi prosperando? Cara, o que a gente conversou, tanto no serviço, tanto no diálogo, cara, em observação sobre tudo que eu já falei. Cara, esses foram os pontos principais, cara. E que eu praticar menos violência contra mim mesmo. Os principais pontos. E você queria deixar agora, finalizando aqui, alguma mensagem para as pessoas que de repente pode estar vendo esse vídeo aqui e que caíram de paraquedas ou não, mas que estão vendo esse vídeo nesse momento, o que você gostaria de deixar para as pessoas sobre a mentoria de Cara, autossucesso?
pelo menos tente conhecer o Léo, faça a primeira reunião e ver se faz sentido para você. Então, se fizer sentido, tudo que você conversar na primeira sessão, você avalie e vê se pode fazer ou não. Nada que o bom diálogo, o pilar do diálogo, não resolva. Sensacional. Perfeito, perfeito. Foi assim, né? Pela verdade, a verdade liberta a gente, né? É verdade, pô, é verdade. Muito bom, cara. Bom, E outra, se eu não aplicasse a verdade em todos. Eu tenho vários folhetinhos aqui, né, que a gente foi conversando. Se eu não aplicasse a verdade, eu estaria sendo violento contra mim mesmo. Ou seja, eu vou estar enganando a mim mesmo. e você não teria, consequentemente, os resultados que você teve na mentoria. Nenhum, porque tudo depende de mim mesmo. No relacionamento, melhor que as pessoas não teria. Ah, não queria desenvolver nada. Eu estaria aplicando violência contra mim mesmo, continuando pior ainda, talvez. Então, assim, E o bom da mentoria do autossucesso é que agora você tem um cinto de utilidade e pode continuar praticando, né? como eu falei, as folhetinhas aqui, ó, o Muito bom, cinto que eu posso usar. muito bom. Ian, eu queria te agradecer pela confiança, né? Esqueci o adjetivo que você falou, eu queria terminar com ele, que é engraçado, mas você... Ah, pangaré. Pangaré é isso aí, de ter confiado no pangaré, porque você não me conhecia, né? Então a imagem que foi criada que poderia ser um pangaré mesmo. Não, no bom sentido, pelo amor de Deus. Claro, Tô brincando, tô brincando. claro. E ter me dado a oportunidade, né, de ter sido seu mentor aí durante esse seu processo. É uma honra para mim poder ter fazido parte aí do seu autodesenvolvimento. Então, muito obrigado. E se quiser encerrar aí, falando o que você quiser. Ah, eu que agradeço, ô, Léo, porque como a gente tinha conversado, não cria um certo tipo de vínculo com a pessoa, né? Emocional, por tudo que você vai conversando conforme as sessões. Eu que agradeço. A não é minha. Muito obrigado. E alto sucesso na vida. Obrigadão, Léo. Você também. E pra todo mundo aí. Valeu. Vou terminar aqui. Deixa eu encerrar aqui, interromper. Gravação. Deseja mesmo interromper.